Louvado seja Deus. Meus irmãos, nesta noite eu saúdo a noiva mais linda da face da terra, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quantos estão alegres, felizes, levante a mão e dê glória. O papai está na casa nesta noite e ele quer ouvir a tua adoração. Afinal, nós viemos nesta noite, foi adorar o Deus Todo-Poderoso. Amados, sem perca de tempo, abram vossas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero externar minha alegria ao meu bom e eterno Deus por esta grande oportunidade, fazer parte desta grande festividade nesta noite. Agradecer a Deus pela vida do pastor Rafael, o presidente da Conferência Avivada, aleluia, que Deus em Cristo possa vos abençoar. Também agradecer a Deus pela vida do meu amigo pastor Charles, que através dele, hoje eu estou aqui para poder ministrar a palavra do nosso Deus. Não posso esquecer também a minha esposa, que está ali atrás me acompanhando. Vi aqui vários amigos que já se faz presente aqui e muitos que estão me assistindo pelas redes sociais, né? Glória a Deus, nosso irmão Francisco, irmão Daniel, que Deus possa abençoar grandiosamente. Aleluia. Quantos encontraram, diga glória. Diz assim a palavra do bom mestre: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que estamos vivos, seremos arrebatados. Aleluia! Olhe para o seu irmão nesta noite e diga: depois nós seremos arrebatados. Graças a Deus, podeis assentar, muito obrigado. Queridos e amados irmãos, Igreja Santa do Deus Vivo, nesta noite, Deus colocaram uma mensagem no meu coração, para todos nós que estamos aqui e para aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais. Querido, amada Igreja do Deus Vivo, quando a gente observa a palavra do Senhor Deus, nós vamos ver que a Igreja do Senhor, ela tem várias promessas grandiosas. E quando eu olho para as promessas grandiosas da parte de Deus, feita para a igreja, o meu coração se alegra, porque quando eu começo a folhear a Bíblia Sagrada, quando eu começo a ler a Bíblia Sagrada, eu começo a entender que a maior promessa feita na terra é para mim, que a maior promessa feita na terra é para você que veio adorar nesta noite. A maior promessa feita na terra, aleluia, é para aqueles que um dia confessaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Observe que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e quando se trata desta grande e maravilhosa promessa, alguns minutos atrás, o pregador que
pregou, ele falou também acerca do arrebatamento da igreja. Aleluia, eu me alegro, porque o mesmo Espírito que está sobre a vida dele é o mesmo Espírito que está sobre a minha vida. E eu não posso mudar a mensagem, porque ele trouxe uma mensagem parecida do que eu vou pregar. Mas nesta noite eu quero falar para você que você está debaixo da maior promessa, aleluia, que é ao arrebatamento da igreja. Quando eu olho o apóstolo Paulo escrevendo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16, ele disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Eu não sei se você se alegra ainda com a mensagem do arrebatamento, mas quando eu olho para a mensagem do arrebatamento, eu vejo que esta promessa é a promessa que eu tenho esperança, aleluia, nesses últimos dias. Porque, evangelista Fábio, aleluia, nós, a igreja de Jesus, nós não vivemos para outra coisa. A nossa vida tem que ser exclusiva em adoração ao bom mestre. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos se encontrar com Jesus Cristo nas nuvens, aleluia, eternamente no céu, aleluia. Quando eu olho o apóstolo Paulo falando sobre a promessa do arrebatamento, a gente vai ver, quando a gente começa a folhear a palavra do Senhor, não foi apenas desta passagem que fala do arrebatamento, aleluia, mas quando eu olho na primeira carta, ou seja, na carta de Tiago, no capítulo 5 e no versículo 8, Tiago, ele pregando para os irmãos das 12 tribos que estavam dispersas, a mensagem de Tiago foi, aleluia: ei, tende pois paciência, fortaleça o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E a mesma palavra que Tiago pregou naquele tempo e escreveu a carta, eu prego nesta noite para cada um que está me vendo, para cada um que está me assistindo. Eu olho para trás nesta noite, eu olho para grandes pregadores, para levita nesta noite, e a palavra de Deus para cada um de nós é: tenha paciência, fortaleça o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Ei, crente fraco não pode esperar o soar da última trombeta. Crente fraco, crente sem paciência, não pode esperar o soar da última trombeta. Tiago foi bem claro em dizer: tenha paciência. Por quê? Porque apenas os pacientes alcançarão o soar da última trombeta. A Bíblia Sagrada diz que Abraão esperou pacientemente no Senhor e alcançou a promessa. E você vai esperar pacientemente e vai alcançar esta grande promessa. A Bíblia Sagrada também diz em Salmo 40 e verso 1, o salmista Davi disse: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Não importa o que você está passando, a necessidade que você está passando, a luta que você está passando, a palavra de Deus nesta noite para a tua vida, a palavra de Deus nesta noite para a tua casa é: tenha paciência, não abra mão da promessa. Quantos podem adorar? Levante a mão. Tenha paciência, porque a qualquer momento nós iremos ser arrebatados.
Esta promessa é a promessa das mensagens que mais me alegra quando eu prego. Porque quando esta promessa se cumprir, eu vou ver o meu bom mestre, face a face. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas olhe para cá, quando a gente observa acerca desta promessa, sempre nós vamos encontrar a Bíblia falando sobre arrebatamento e também falando acerca do tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Por exemplo, quando a gente abre a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 37, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, aleluia, mas ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. O escritor aos Hebreus disse, aleluia, mas ainda um pouquinho. Ele está dizendo que nós vamos ser arrebatados e não vai demorar. João, escrevendo há mais de 2000 anos atrás, ele escreveu para uma das 7 igrejas da Ásia Menor, para Filadélfia. Em Apocalipse capítulo 3 e verso 11 ele disse, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando a gente olha a palavra do Senhor do livro do Apocalipse, no capítulo 22 e verso 2, a Bíblia diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Quanto esperam o arrebatamento, levante a mão e tenham glória. A Bíblia também diz em Apocalipse capítulo 16 e verso 15, aleluia, João disse que o Senhor, eis que ele vem como ladrão, bem-aventurado aqueles que guardam as suas vestes e não ande nu e não veja a sua vergonha. Cuidado, cuidado, a trombeta vai soar, a trombeta vai soar, cuidado para ele não te encontrar nu espiritual nesses últimos dias. Cuidado, porque já foi falado nesta noite, repito, arrebatamento é para crente separado, para crente santo. Aleluia. Aí eu vejo Paulo inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Aí Paulo começa a escrever primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51. Ó mensagem que eu amo, ó mensagem que eu gosto. Quando eu leio, o meu coração pulsa mais forte em meu peito. Por que, evangelista Fábio? Porque Paulo, quando foi escrever para a igreja, ele disse, ei igreja, eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta toque, porque a trombeta aí Paulo disse, pois importa que aquilo que é mortal se revista da imortalidade, importa que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Aí Paulo continua, e quando aquilo que for mortal se revestir da imortalidade, e quando aquilo que for corruptível se revestir da incorruptibilidade, então dirá, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu arguilhão? Aí Paulo termina dizendo, graças a Deus, que a vitória da igreja, a vitória dos obreiros, a vitória daquele que está me assistindo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Aí Paulo termina o capítulo 15 e versículo 58 dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, e sempre abundante, e sempre abundante. Ei, crente do arrebatamento é crente que é firme, é crente que é constante, é crente que é abundante, é crente que não abre mão da promessa, é crente que não abre mão da palavra, é crente que não abre mão da santidade. Ora calaia sé, urimi alamandai, alaia andaia so. Glória a Deus, glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, oh glória. O arrebatamento ele vai acontecer. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada vai nos revelar, no livro de Mateus, no capítulo 24, e no versículo, a partir do versículo 37. Mateus escreveu algumas palavras de Jesus, e as palavras de Jesus dita foi esta: assim como foi no dia de Noé, comiam, casavam e se davam em casamento, até que veio o dilúvio. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí no versículo 42, aleluia, do capítulo 24, Jesus disse: pois vigiai, porque não sabei que dia o Filho do Homem virá. Vigiai, vigiai, vigiai. Você que está me vendo, aleluia, vigiai, 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 porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Aleluia, aleluia. Eu não acredito que eu estou pregando para crente que não se alegra com o soar da última trombeta, aleluia. Mas olhe para cá que eu quero resumir nesta noite, aleluia, aleluia. A promessa está feita, a promessa está dada, mas o que mais alegra meu coração, que esta promessa não foi falado apenas por homens, não foi apenas por Paulo, não foi apenas por João, não foi apenas por Tiago, mas Jesus, depois de ter ressuscitado, reuniu corpo de discípulo. Aí João deixou escrito no capítulo 14, a partir do verso 1, Jesus olhou para cada um e disse: ei Pedro, não se turbe o vosso coração. E Tomé, não se turbe o vosso coração. E André, não se turbe o vosso coração. Aí João continua dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou voltar. Porque eu já estou com saudade. Eu vou, mas eu vou voltar. E quando eu for, eu vou voltar, para que onde esteja eu, estejais vós também. Estejais vós também. Estejais vós também. Olhe para cá, aleluia. Jesus reúne os apóstolos, aleluia. E Lucas deixa escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, aleluia. No capítulo 1, Jesus olhou para os apóstolos e disse: mas receberei, no versículo 8, mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para ser testemunho tanto em Jerusalém e Samaria, até aos confins da terra. Aí quando Jesus termina de proferir estas palavras, a Bíblia diz que Jesus começa a subir, e uma nuvem oculta Jesus nos ares. Aí os discípulos varões galileus ficaram preocupados, ficaram pasmos, ficaram tristes, porque Jesus foi assunto ao céu. Mas a Bíblia está bem clara em dizer que desce dois varões, dois, e disse: ei varões galileus, porque estão preocupados? Este mesmo Jesus que viste subir, um dia ele vai descer, um dia ele vai descer. E nesta noite, quem é que está aguardando ele descer para raptar, para levar esta igreja? Oh glória! Escuta, a promessa está feita, a promessa está dada. Você vai esperar ou não? Você vai abrir mão da promessa? Vai? Você não pode abrir mão desta promessa, porque tudo isso que está acontecendo, se você abrir mão da promessa, será em vão. Aleluia. Mas arrebatamento não é para qualquer um. Arrebatamento não é para qualquer tipo de pessoa. Arrebatamento é para os escolhidos. E quando eu olho na Bíblia, eu vejo na Bíblia que algumas características da igreja do arrebatamento. Aleluia. A primeira característica da igreja do arrebatamento, queridos, é que Jesus vai vir em busca de uma noiva pura. Repita comigo: noiva pura. Noiva pura. Porque quando a gente olha a palavra do Senhor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, a Bíblia vai dizer: porque sois zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura
a um marido, aleluia, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou repetir, aleluia. Vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. A trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, os olhos do Senhor vai correr aos quatro cantos da terra. E aonde estiver um crente lavado e redimido, o Espírito Santo vai conduzir à presença do bom mestre. Quando tem intimidade com o Santo Espírito, levante a mão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque quando a gente abre a Bíblia em Levítico capítulo 21, versículo 13, nós vamos entender que o sumo sacerdote daquela época, para poder casar, a Bíblia vai nos orientar que o sumo sacerdote tinha que escolher uma moça virgem. E Jesus é o sumo sacerdote, aleluia, que ele vai vir buscar uma esposa que a noiva esteja limpa, lavada, redimida no sangue do Cordeiro. Oh glória, oh glória, aleluia. Limpeza fala de santificação, limpeza fala de santidade. É por isso que o pregador Salomão, escrevendo Eclesiastes capítulo 8 versículo 9, ele disse: em todo tempo estejais alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. A trombeta vai tocar, e quem tiver em santidade vai se encontrar com o todo-poderoso Jesus, vai se encontrar com o todo-poderoso Jesus. Aleluia. A primeira característica da igreja que vai ser arrebatada é uma igreja pura. A segunda característica para a igreja que vai ser arrebatada é a igreja que vive, que guarda a palavra do Senhor. Eu vou repetir: a segunda característica da igreja que vai ser arrebatada é a igreja que guarda a palavra. Não adianta, aleluia, eu conhecer tudo da Bíblia e eu não guardar a palavra no meu coração. A igreja do arrebatamento é uma igreja que guarda a palavra, que guarda a palavra. Vamos na Bíblia, quando a gente olha Salmo 119 no versículo 11, o salmista ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O crente guarda a palavra no coração. Quando o pecado chega, querido, ele vence o pecado pela palavra. Por quê? Porque o coração está preenchido pela palavra. Então é o crente que quando a trombeta soar, aleluia, ele vai ser resgatado, arrancado da terra. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Salmo 1, a partir do verso 1, o salmista, ele inicia o Salmo 1 dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Ante o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei, nesta palavra, medita de dia e de noite, fazendo isto, será como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação certa, onde a sua folha não seca. Deixa eu falar uma coisa para você: tem muita árvore seca nesses últimos dias em nosso meio. Tem muitas árvores secas que está até pregando, está até cantando, mas não vive mais a palavra. Está profetizando, falando em língua, mas não vive a palavra. É árvore que não produz fruto, é árvore que a folha já está caindo. Mas nesta noite eu estou pregando para uma igreja que vive a palavra, para uma igreja que ama a palavra, uma igreja que é envolvida na palavra. Segunda característica da igreja do arrebatamento é que a igreja vive a palavra. Quando eu olho o livro do profeta Isaías capítulo 40 no versículo 8, a Bíblia diz assim: ó, seca-se a erva, cai-se as flores, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Quem guarda a palavra, ela vai permanecer, aleluia, em seu coração, e você não vai olhar para a direita e nem para a esquerda. A igreja do arrebatamento é a igreja que vive a palavra, porque Mateus, escrevendo o capítulo 24, aleluia, versículo 37, se eu não me engano, a Bíblia diz: passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Aleluia. A segunda característica da igreja do arrebatamento é que vive a palavra. Sabe por quê? Porque quando a gente olha a carta aos Hebreus capítulo 4 e no verso 12, o escritor aos Hebreus, ele disse assim: que a palavra do Senhor é viva e eficaz e
mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma, de junta e medula, e apta para discernir a intenção do coração e do pensamento. Quem nesta noite guarda a palavra? Quem nesta noite guarda a palavra? É por isso que você se move em adoração, é por isso que você levanta a mão e glorifica. Sabe por quê? Porque a palavra é viva, a palavra é viva, a palavra é viva, a palavra é viva. E a igreja do arrebatamento é uma igreja viva, é uma igreja que gosta de adorar. Oh glória. Uraba calaya sé. Uria mandou eu sou. Aleluia. Deixa eu falar para você nesta noite. Aleluia, guarde esta grandiosa palavra, porque esta palavra vai te garantir a vida eterna. Guarde esta palavra, porque você será luz em meio às trevas. Porque quando a gente observa a palavra do Senhor, em Salmo 119, versículo 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Antes de terminar o meu tempo, eu quero contar algo para vocês. Olhe para cá. Ano 2016. Já contei isso em várias congregações. 3h25 da manhã. A hora que eu levantei, eu tive uma experiência com Deus que nunca mais eu tive, pastor Ferreira. Tem aquela experiência que fica marcada, que até a gente colocar a mão sobre um paralítico, ele andar ainda é pouco. É experiência. O papai resolveu me visitar naquele dia. Escute. Foi o que aconteceu comigo. A minha esposa está de prova. Eu levantei em pranto, em lágrima, em choro, porque naquele dia o papai entrou dentro do meu quarto e eu ouvi a voz dele: meu servo, vamos ali. Quando ele disse vamos ali, o meu espírito saiu de dentro do meu corpo. Eu vi o meu corpo deitado na cama e o corpo da minha esposa. Só que foi milésimo de segundo que ele me levou aonde eu estivesse, aonde ele queria que eu estivesse. Ele me levou até um velório. E eu comecei a andar ao redor do caixão sem entender nada. Mas de repente, pastor Fernando, eu ouvi a voz do Todo-Poderoso Deus. Ele disse: meu servo, olhe para a mão do defunto. Eu olhei. Quando eu olhei, a mão direita deslocou do corpo e flutuou e ficou essa distância do meu rosto. E eu sem entender nada. Mas de repente abriu-se uma boca na palma da mão. O que eu vou falar aqui não é para engrandecer, porque a gente não é nada. Fazia 3 meses que eu estava com minha esposa buscando o Senhor no monte. O que a gente esperava de Deus? O que? Eu tenho me agradado de ti. Mas a palavra que o evangelista Fábio recebeu não foi esta, cantor. A palavra foi: ei, arrependa-te, porque Jesus está voltando. A palavra foi tão forte que meu espírito apagou, mas voltou dentro de um cemitério. Quando eu cheguei lá, que eu olhei, estava lá o caixão, estava as pessoas que estavam na casa, e a mão flutuava aos 4 cantos do cemitério, e a boca na palma da mão dizia: arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Aí eu ouvi mais uma vez a voz do meu Deus dizendo: meu servo, olhe para o teu lado direito. Quando eu olhei para o lado direito, a cena mudou. Aí eu vi pastores, pregadores, homens trocando as suas esposas por outras mulheres, e a mão se direcionava a ele e dizia: arrepende-te, porque Jesus está voltando. Ele disse: meu servo, olhe para o teu lado esquerdo. Eu olhei. Quando eu olhei, da mesma forma, tinha muitas mulheres trocando os seus esposos por outras mulheres, por outros homens. E a mão se direcionava e dizia: arrepende, porque Jesus está voltando. Tem muitos por aí dizendo que Jesus não vai voltar. E a Bíblia diz, o Espírito Santo usando Pedro, na segunda carta, capítulo 3,
A partir do versículo 3, Pedro disse: nos últimos dias levantaria escarnecedor, dizendo: onde estará a vinda do Filho do Homem? Porque desde eu me entendi, alguém já pregava e Jesus não voltou. Aí mesmo Pedro capítulo 3, versículo 9, ele diz: Jesus não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Ele é longânimo e misericordioso, não querendo que muitos se percam, mas que cheguem ao arrependimento. A trombeta vai tocar. Se o evangelista Fábio estiver preparado ou não, vai tocar. Se a potestade quiser ou não, vai tocar. Se você estiver preparado ou não, vai tocar. Se coloque de pé nesta noite. Se coloque de pé nesta noite, aleluia. Aleluia. Como é que está a tua vida diante de Deus? Como é que está você diante de Deus? Se a trombeta tocar agora, como é que está a tua vida espiritual? Porque lá no céu, se eu fosse cantor, eu ia cantar para você aquele hino que diz: valeu a pena esperar, valeu a pena se santificar, valeu a pena abrir mão do mundo, valeu a pena se consagrar e a vida toda adorar o Senhor, não abrindo mão dos seus princípios. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero convidar você, que talvez ainda não é evangélico, para aceitar Jesus. Você que está me assistindo e talvez ainda não é evangélico, eu quero orar por você aonde você estiver. Eu quero fazer uma oração por tua vida nesta noite, por este minuto que está me faltando nesta noite, aleluia. Levante a tua mão em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, nesta noite a tua palavra mais uma vez foi pregada, mais uma vez a tua palavra foi anunciada. Ó Pai querido, nós estamos vivendo a eminência do soar da última trombeta, e aqueles que estão dormindo, desperte ele agora do sono da negligência. Ó Pai, meu papai querido, levante nestes últimos dias o caído, levante nestes últimos dias aqueles que estão na sarjeta, levante, ó Pai querido, aqueles que estão oprimidos, levante, papai querido, que esta oração possa entrar agora, Pai querido, nas vielas. Meu Deus do céu, leve a paz, leve a alegria, leve o gozo a cada coração, e aqueles que estão caídos, ó Pai, limpa eles, perdoa eles, purifica eles, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja que espera o arrebatamento, levante a mão e dê glória, porque o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça está me preparada, não só a mim, mas para todos aqueles que amam, que amam, que amam a vinda do Senhor, quando os aguarda e amam. Levante a mão e adora. Amém. Glória a Deus. Cantora